Livro Enraizado, Solo 1, Intimidade, Capítulo 7. Encontrando Deus, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Salmos 91:1. Meus biscoitos favoritos são os de gotas de chocolate da minha mãe. Sem dúvida, eles são os melhores biscoitos do planeta. Certa vez, quando tinha 15 anos, adoeci e faltei à escola. Na verdade, eu não estava tão doente, pois no meio do dia eu já estava entediado. Disse a minha mãe que queria fazer biscoitos. Ela disse que era fácil de fazer, onde ia encontrar a receita. A receita não parecia complicada, tudo parecia ser básico. Ovos, açúcar, manteiga, farinha, gotas de chocolate e baunilha. Tive que caçar a farinha, mas finalmente encontrei um pote plástico cheio daquele pó e medi 2 xícaras dele dentro de uma tigela. Quando tudo estava misturado, coloquei cuidadosamente os biscoitos em uma assadeira e levei ao forno. Quando tirei meus biscoitos, 15 minutos depois, eles não se pareciam em nada com os da minha mãe. Os dela são sempre claros, macios e redondos. Os meus estavam marrons, escuros, achatados, enormes e crocantes. Dei uma mordida, meio desconfiado, e logo cuspi fora. Parecia feito de sal. Quando minha mãe voltou para casa, eu disse: "Sua receita não funciona." "Como assim não funciona? Minha receita funciona perfeitamente. Eu segui a receita à risca. Não funciona. Veja só os meus biscoitos." Ela olhou aqueles discos marrons e disse: "Mostre-me o que você fez." Recitei todos os passos que eu tinha feito, na ordem, e mostrando onde tinha achado os ingredientes. Quando mostrei o pote de farinha, ela balançou a cabeça. "Bunny, isso não é farinha." "O que é isso?" "É bicarbonato de sódio. Aprendi naquele dia que os biscoitos não ficam bons quando se substitui 2 xícaras de farinha por bicarbonato de sódio. O que colocamos no início, nas fundações, tem uma grande importância, pois afetam o resultado final. Deus quer construir suas fundações com os ingredientes certos, na ordem certa. Seu sistema de raízes, seu mundo interior é um relacionamento pessoal com Ele, marcado por intimidade, dependência, fé e descanso. Onde se encontram esses ingredientes? No secreto, em oração. Eles são essenciais se vamos estabelecer um sistema de raízes saudáveis que produz frutos duradouros. É no secreto que Deus nos encontra e desenvolve nosso sistema de raízes, os elementos fundamentais, frutos que durem. Como vimos, a primeira coisa que Davi fez depois de ser ungido rei foi retornar ao campo e para suas ovelhas. O campo era o lugar secreto, onde ele construiu a fundação da intimidade com Deus, que o habitou a vencer, por fim, cumprir o propósito de Deus em sua vida. Construir uma vida no secreto é crucial para o nosso processo com o Senhor, pois é o secreto que Deus nos encontra e desenvolve o nosso sistema de raízes, os elementos fundamentais para frutos que durem. 2 coisas vitais acontecem conforme nós aproximamos de Deus intencionalmente em oração. Primeiro, a prioridade do amor se torna motivação de nossas vidas. Segundo, Deus nos mostra a história que Ele está revelando na terra e unge-nos para o nosso papel em seu plano, encontrando com o Pai. Mateus 6,6 diz: "Mas quando você ora, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, recompensará." A primeira razão para buscarmos a Deus no secreto é porque o encontro no secreto. Ele está esperando por nós, lá. Encontrar Deus é primordial, pois o primeiro chamado de nossas vidas é para estar com Ele. Quando Deus chamou seus discípulos, a primeira coisa que queria era que ficassem com Ele. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que Ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que tivessem com ele, enviando-os para pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. Marcos
3, 13 e 15. A intenção de Jesus não era passar informação a seus discípulos, era comunicar quem ele era e reproduzir a si mesmo neles. Antes de Jesus enviar os discípulos, primeiramente os chamou para estarem com ele. A estratégia de Jesus para levar aqueles que levariam o evangelho para todo mundo foi dizer: venham ficar comigo, deixe-me mostrar-lhes quem eu sou e como sou. Se essa conexão com Jesus não for desenvolvida em sua vida, seu sistema de raízes jamais será saudável. Você nunca encontrará satisfação ou experimentará o motivo pelo qual foi criado, fora da presença de Deus. Tudo o que você precisa pode ser encontrado na presença de Deus, pois lá você encontrará a razão de ter sido criado. Tudo em você deve nascer da revelação de seu amor por você. Deus deseja aproximar-se de você e revelar seu amor, que é melhor que a vida. Ver Salmos 63:3. Esse deve ser o primeiro ingrediente a ser colocado em sua vida. O estilo de vida no secreto de Jesus instigou os discípulos a viverem neste lugar de oração. Constantemente, os discípulos acordavam pela manhã e percebiam que Jesus havia saído. Ele havia passado a noite toda orando, ou tinha acordado mais cedo para se retirar a um lugar privado e orar. Quando os discípulos encontraram Jesus orando, tendo comunhão com o seu Pai, algo se agitou dentro deles e pediram-lhe que lhes ensinasse a orar. Ver Lucas 11:1. A revelação do primeiro amor. Conforme você passa tempo com Deus, em seu lugar secreto, as coisas que Ele gosta e o modo como faz começam a fazer parte de sua vida. Você encontra seu coração e seus pensamentos, o que no tempo certo moldam sua forma de viver e pensar. Ele reorganiza suas prioridades, o desejo de fazer o nome dele conhecido cresce com paixão e foco, enquanto qualquer desejo de fazer o seu próprio nome conhecido desaparece. Você aprende a ser motivado unicamente por o seu amor. Aqueles que se tornam conhecidos por Deus nos lugares secretos são os que se tornam famosos por fazer o nome de Deus conhecido na terra. A questão não é se você consegue estar apaixonado em um grande culto de louvor, com milhares de pessoas que amam a Jesus e com sua banda de louvor favorita tocando. A questão é se seu coração pulsa de amor por Ele quando você está sozinho. É no íntimo que você encontra o amor dele por você, onde o seu amor por Ele é acionado e onde o sistema de raiz de amor por Deus nasce. Davi não apenas liderava a partir desse lugar, ele vivia nesse lugar. Quando você deixa de viver neste lugar secreto, as tentações para ser motivado por outras coisas, além do amor de Jesus, entra sorrateiramente. Encontrar seu amor por você no secreto é o que mantém seu coração queimando pelo primeiro amor e o mantém no lugar a prioridade da presença de Deus. Seja intencional e tenha certeza de que sua fundação é uma vida vivida no secreto com Jesus. A estratégia do íntimo. Eu valorizo muito viver apaixonadamente por Deus. No entanto, frequentemente percebo cristãos empolgados com a ideia de serem usados por Deus, mas sem qualquer estratégia vinculada a esse entusiasmo. Lembra-me o meu filho quando eu ensinei a jogar weights. Se você nunca jogou weights, é um jogo simples, de 5 dados e um copo. A cada rodada de 3 dados, você joga alguns dos seus dados na tentativa de alcançar uma boa combinação de números. Combinações diferentes levam a pontuação diferentes. Enquanto a sorte tem grande participação no jogo, a estratégia é que faz a diferença. A combinação chamada weights é a que vale mais pontos, mas é também a mais difícil de conseguir. A cada rodada, Lake anunciava que iria tentar um weights. Tentei explicar a estratégia do jogo várias vezes. Ele parecia ouvir com atenção o que eu dizia, mas quando era sua vez de jogar, ele lançava todos os dados e gritava: weights! Ele nunca ganhou um jogo de weights. Ele não tinha estratégia nenhuma, embora tivesse muita paixão e entusiasmo. Da mesma forma, creio que muitos cristãos se empolgam com a ideia de serem
usados por Deus para transformar o mundo e andam por aí cheio de energia gritando: avivamento! Eu amo o entusiasmo para transformar o mundo, mas não vamos mudar nada gritando wait! Todas as vezes precisamos de uma estratégia vinculada à paixão. A coisa mais estratégica que você pode fazer com a sua vida é plantá-la no secreto com Deus. Não somos apenas chamados a trabalhar para Deus, somos chamados a amá-lo com tudo o que somos. Jesus deixou isso claro quando falou para Marta que Maria havia escolhido a melhor parte. Ver Lucas 10:42. Se você quer que Deus use sua vida, a coisa mais prática e mais estratégica que você pode fazer é estabelecê-la no íntimo da oração. Permita que o Senhor o encontre em um lugar secreto e crie suas raízes no oculto. É muito importante ter uma história sozinho com Deus, uma que ninguém mais saiba. Há certas coisas que Deus quer liberar sobre você, mas Ele só fará no secreto. Você pode buscá-lo em outro lugar, mas não encontrará. Eu li recentemente sobre uma espécie de morcego que está criticamente em perigo de extinção na ilha de Siliote, parte do arquipélago de Seychelles, no Oceano Índico. Eles não vivem em outro lugar no mundo. Se você tiver vontade de ver um desses, pode ir até a África, procurar por toda a América, do norte ou do sul, na Europa, e não encontrará um morcego cólera Seychelles. Você não encontrará nem em outra ilha de Seychelles. Não importa o quanto procure, você só encontrará esse morcego na ilha de Siliote. É o mesmo com algumas coisas de Deus. Existe uma unção que é encontrada em apenas um lugar. Você pode ir quantas conferências quiser, mas lá não o encontrará. Deus reserva algumas coisas para serem encontradas apenas no secreto com Ele. Se quiser recebê-las, deverá retirar-se para esse lugar íntimo de oração. A unção de Jeú. Todas as pessoas que receberam uma estratégia divina da parte de Deus passaram por um momento chave em que Deus os encontrou e mudou completamente a trajetória de suas vidas. Um desses momentos, e também um dos mais dramáticos da história de Israel, foi a unção de Jeú como rei. Os anos que antecederam esse momento estão entre os mais sombrios da história de Israel. O reinado do rei Acabe e da rainha Jezebel havia desenvolvido idolatria, imoralidade sexual e violência sem precedentes na nação. O profeta Elias confrontará Acabe e Jezebel por diversas vezes, mas quando chegou o tempo de Elias ser levado ao céu, o casal real ainda estava no poder. Deus havia prometido a Elias que livraria sua família na próxima geração, através de Eliseu, seu sucessor, e por Jeú, homem que Deus havia escolhido para ser rei e restabelecer a justiça na terra. Quando Jeú foi ungido rei, Acabe estava morto e seu filho havia assumido o trono, mas Jezebel ainda reinava da cidade de Jezreel. Eliseu enviou um dos seus discípulos dos profetas para encontrar Jeú na cidade de Ramote-Gileade, onde estava com outros soldados. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos seus discípulos dos profetas e lhe disse: põe a capa por dentro do cinto, pega este frasco de óleo e vá para Ramote-Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Dirija-se a ele e leve para uma sala longe de seus companheiros. Depois pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu estou ungindo o rei sobre Israel. Então abra a porta e fuja sem demora. Então o jovem profeta foi a Ramote-Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e digo: trago uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Ele respondeu: para ti, comandante. Jeú levantou-se e entrou em uma sala interna. Então o jovem profeta derramou o óleo na cabeça de Jeú e declarou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu estou ungindo o rei de Israel, o povo do Senhor. Você dará fim à família de Acabe, seu senhor, e assim eu vingarei o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá.
eliminarei todos os de sexo masculino de sua família em Israel, seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei de Jeroboão, filho de Nebate, e de Bassã, filho de Aías. E Jezabel será devorada por cães, e num terreno em Jezreel, e ninguém sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. 2 Reis 9:1-10. Quando Jeú saiu de seu encontro, na sala interna, contou aos seus companheiros tudo o que o profeta lhe havia dito. Imediatamente eles cavalgaram até Jezreel, onde mataram os reis de Israel e de Judá, sob o comando de Jeú. Os servos de Jezabel atiraram-se pela janela e ela morreu. Em apenas um dia, o governo que havia feito mal ao povo foi disposto e um governo de justiça instaurou-se em seu lugar. Levado a uma sala interna, quando o profeta chegou e pediu que Jeú se levantasse do meio dos seus companheiros e se dirigisse a uma sala interna, Jeú não tinha ideia que Deus iria transformar a nação inteira em um dia. Após décadas mergulhada em escuridão, opressão, falta de esperança e desencorajamento, a nação de Israel estava prestes a passar por uma enorme redenção. E o primeiro passo nesse processo foi a ação tomada por um homem que teve um encontro com Deus. Entretanto, para que a mensagem fosse entregue, foi necessário que Jeú se levantasse e fosse levado a uma sala interna. Apenas ali, Deus poderia ungí-lo, entregar-lhe uma palavra que mudaria o destino de nações. Deus quer nos falar sobre o que Ele chamou a se fazer, colocando um chamamento em nossas vidas. Para que isso é necessário que sejamos levados a uma sala interna. A sala interna é um lugar onde nós separamos das demais pessoas e ficamos a sós com Deus. É onde Deus nos entregará estratégia, ungindo-nos para lidar com questões específicas em nossa geração, para as quais Ele nos chamou a resolver. Para Davi, a sala interna era um campo. Para João Batista, o deserto. Jesus escolhia sua sala interna sempre que podia e conforme ia ministrando sobre Israel, ele se retirava para a sua sala interna regularmente, encontrando um lugar onde pudesse ficar a sós com o Pai. A hora em que vivemos requer que vivamos uma sala devotada à sala interna. Por todos os lados ouvimos dizer como as coisas estão tornando-se sombrias. Homens e mulheres da Bíblia também enfrentaram situações semelhantes. Jeú viveu uma das horas mais sombrias da história de Israel, mas em sua sala interna ele aprendeu que o coração de Deus queimava por seu povo e que havia planejado libertá-lo da opressão. Na sala interna, Jeú primeiro captou o coração do Pai para a nação e depois respondeu ao convite para desempenhar um papel nesse plano. Da mesma forma, sei que veremos nossa nação ser transformada conforme homens e mulheres de Deus se separam em suas salas internas, recebem sua palavra para eles e o coração de Deus pela nação. A história de Deus. Antes que Jeú entrasse na sala interna, ele tinha uma visão sobre a história de sua nação e o que Deus estava fazendo nela. Quando ele saiu da sala interna, tinha uma nação completamente diferente sobre essa história. A sala interna de oração que o Senhor revela sua história a você. Uma das coisas que entristece meu coração é a quantidade de pessoas que não conhecem a história de Deus, passado ou presente, em suas vidas, cidades, regiões ou nação. Quando converso com pessoas, elas não sabem o certo, o que Deus está fazendo no mundo. Elas não sabem que Deus está se movendo nas nações da terra, como nunca antes. Não sabem que Ele quer convidá-las a fazer parte dessa história, daquilo que está acontecendo em suas cidades e nações. Você sabia que Ele quer convidá-lo a fazer parte de sua história em sua cidade e em sua nação? Quando você se retira para essa sala interna de oração, o Senhor começa a transformar a narrativa que moldava sua perspectiva de tempo e lugar na história. Você começa a ver a história se desdobrando e Ele diz: eu sei que o que você vê agora na terra não é bom, mas eu estou para fazer uma virada e mudar tudo. A história está ficando boa. Deus não está apenas desenvolvendo uma história na terra, mas também ativa em sua vida com sua história.
Ele está escrevendo sua história sobre você. Ele tem um plano e um propósito para a sua vida que estão cheios de esperança e coragem. Clareza. Deus não apenas revela a sua história na sala interna, Ele também revela o papel único que você desempenha nessa história. Você tem um papel especial a desempenhar na história de Deus aqui na Terra, e esse papel fica cada vez mais claro no lugar secreto. Para desempenhar bem o seu papel, você precisa saber claramente o que fazer. O lugar secreto onde João Batista foi preparado foi o deserto. Lá ele jejuou, orou, encontrou a palavra do Senhor para a sua vida e foi possuído por essa palavra. Quando o Senhor tirou do deserto, ele tinha absoluta certeza de quem era o que o Senhor tinha chamado a fazer. Quando os líderes religiosos perguntaram se ele era o Messias, respondeu-lhe categoricamente: esse foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntar quem ele era. Ele confessou e não negou. Declaro absolutamente, não sou o Cristo. Perguntaram-lhe, então quem é você? É Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que levamos aquele que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com a palavra do profeta Isaías. Eu sou a voz do que clamo no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. João 1, 19 e 23. João Batista não tinha dúvidas sobre seu papel na história. Quando pessoas vinham até ele com questionamento, ele era claro. Este é quem eu sou. Esta é o meu chamamento. Isto é o que Deus me chamou a fazer. Esta é a história que está desvendando. Este é o papel que eu desempenho nela. Grande autoridade e foco vem quando Deus lhe dá este nível de clareza com relação à sua identidade, ao papel que desempenha em sua história. Muitas pessoas não têm autoridade, pois estão confusas quando as suas identidades ao seu papel que desempenha na tarefa a ser cumprida na história de Deus. Deus quer que você caminhe em tamanha autoridade e foco que você nunca hesite em ser quem você é. Parte do sistema de raízes que está sendo implantado em sua vida é processo de entender o que Deus está fazendo e quais são suas tarefas. Esperança. Quando descobrimos a história que Deus está revelando sobre a terra, inevitavelmente ficamos cheios de esperança. É difícil permanecer desencorajado quando vemos que Deus não se ausentou de seu trono e está orquestrando um plano perfeito para trazer tudo sob seu controle e reinado. Salmos 29:10 diz: O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O mesmo Deus que remodelou a terra com o dilúvio está moldando a história de hoje. Perceber esta verdade acende a esperança em nossos corações e cria expectativa para ver o agir de Deus. Em 1904, um avivamento no país de Gales reformou a igreja ao redor do mundo. É possível rastrear as raízes de muitas denominações e igrejas com a influência desse derramar no começo do século XX. O avivamento foi liderado pelo jovem Evan Roberts, de 26 anos. Por 12 anos, dos 14 aos 26 anos, ele estabeleceu uma vida de busca no secreto. Estava em oração e na palavra. Ele se separou e o Senhor falou com ele sobre o avivamento que estava por vir. Seus encontros no secreto despertaram seu coração para a esperança de ver a nação transformada. Como resultado, suas orações de fé moveram os céus. Precisamos de toda uma geração despertada para aquilo que Deus pode fazer e para todas as possibilidades que fluem de suas habilidades. Normalmente sabemos mais daquilo que o inimigo é capaz do que aquilo que Deus é capaz. Precisamos parar de nos impressionarmos com as trevas. Precisamos descobrir o que Deus pretende fazer em nosso tempo e ficar impressionado com isso. Posso dizer que às vezes, em reunião de oração, ninguém está orando com convicção. Fica claro que quem está orando não sabe sua identidade em Deus. A oração parece ser feita por obrigação, sem coragem.
É bonito dizer, Deus transforma a minha cidade, mas quando Deus fala com você na sala interna, a oração sem coragem se transforma em um clamor apaixonado e sincero. Deus, você me disse que iria despertar toda uma geração em minha nação. Você disse que cidades inteiras poderiam ser salvas, que nós veríamos transformações. Você começa a focar imensamente e se apaixonar por aquilo que ele lhe disse, não apenas em relação à sua cidade ou nação, mas à sua vida. Você sabe quem transforma nações? Pessoas que são guiadas por uma palavra vinda de Deus. Se você quer ser guiado pela palavra do Senhor para a sua vida, então você deve intencionalmente, deliberadamente comprometer-se com a sala interna. É ali que Deus quer desenvolver sua vida e trazer-lhe clareza, autoridade e foco para desempenhar seu papel em sua história. Frutos duradouros que provocam mudança no mundo começam na sala interna de oração. Finalizamos aqui o capítulo 7. Meu nome é Isabel Dalmagro. Se inscreva aqui no canal para você receber novos vídeos que virão. Ativa o sininho e também deixe o seu like, seu comentário, o que você aprendeu no dia de hoje. E compartilha esse vídeo para que mais vida seja edificada dentro da palavra de Deus. Gratidão!